Turma, bom dia, todo mundo me escutando? Vamos iniciar o nosso conteúdo desta manhã, tá? Fique à vontade para qualquer momento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem interromper, complementar alguma coisa, fique à vontade, tá? E aí, de modo geral, seguindo uma sequência de informação, uma sequência lógica de conteúdo, nós já falamos sobre a história da farmacologia, alguns conceitos importantes, formas farmacêuticas, lembrando que todos esses links estão disponíveis para vocês. E hoje nós vamos falar sobre via de administração de medicamentos, tá? E de modo geral, quando nós falamos em via de administração de medicamento, é um conteúdo muito associado à forma farmacêutica. Por quê? Porque dependendo da forma farmacêutica, nós temos o perfil para a via de administração de medicamento, né? Por exemplo, quando nós pensamos numa via intravenosa, que de modo geral é a introdução do medicamento na veia, né? Através de alguns métodos, através de algumas técnicas. De modo geral, eu tenho que pensar na característica também da forma farmacêutica. Até porque, por exemplo, se o medicamento ele estiver na sua forma sólida, ele não vai ser possível ser administrado por via intravenosa, né? E dependendo dessas características, dessas formas, a gente vai determinar que via de administração vai ser usada. Também, algo muito importante é que essa via de administração ela também está totalmente associado ao fato da rapidez, por exemplo, que se deseja a ação, né? Se a situação ela é urgente, né, precisa ser resolvido o quanto antes, consequentemente precisa, de modo geral, administrar, por exemplo, por via intravenosa, tá? Então, as vias de administração elas se tornam muito importantes nesse contexto. Então, qual é o conceito, de modo geral, de via de administração? Então, via de administração são as vias pelas quais os medicamentos podem ser administrados, isto porque estas vias interferem no início e na duração dos efeitos farmacológicos de um medicamento, né? Então, quando eu falo assim, que são as vias pelas quais o medicamento pode ser administrado, é a maneira, é o local onde ocorre o processo de administração do medicamento. E como eu já tinha comentado anteriormente para vocês, a via, gente, interfere totalmente no início e na duração dos efeitos farmacológicos. Por exemplo, se eu desejo um efeito rápido, imediato, a via geralmente utilizada é sublingual ou é a via intravenosa. E quando eu penso, por exemplo, em duração de efeito, ou seja, que o medicamento ele passe mais tempo ocorrendo o efeito, possivelmente eu posso fazer uma administração por via intramuscular, onde vai fazer depósito e basicamente todos os dias vai sendo liberado um pouco desse medicamento, dessa substância na corrente sanguínea e exercendo um efeito aí por um período de tempo maior. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, a penicilina, benzantino, a famosa bezetacil, que tem uma administração intramuscular ou principalmente no glúteo, ela pode fazer efeito, gente, até por 30 dias, tá? Então, administra hoje, ela pode fazer efeito até por 30 dias. Um outro exemplo também bem clássico associado a essa questão de duração de efeito é os anticoncepcionais injetáveis, né? Que é administrado praticamente uma vez, e aí esse medicamento ele vai fazendo um efeito por um período de tempo mais prolongado, tá? Mas administrar medicamento não é só simplesmente simples, né? Tem toda uma característica envolvida, desde o medicamento que deve ser administrado por via oral, como um medicamento que deve ser administrado, por exemplo, por via retal ou qualquer outra via.
tem técnicas, tem métodos, e isso é muito importante, pois uma vez que eu tenho uma administração de medicamento adequadamente, de acordo com a via específica do paciente e outros aspectos, eu vou ter uma eficiência, né? Ou seja, literalmente, possivelmente, se o medicamento for o adequado para a doença, eu vou ter uma eficiência, eu terei uma segurança, né, de minimizar erros ou problemas relacionados à administração e, consequentemente, eu sou responsável, eu tenho uma responsabilidade dessa administração corretamente. Assim, se eu tenho eficiência, se eu tenho segurança e se eu tenho responsabilidade, eu vou ter uma terapêutica completa e, consequentemente, melhoria do quadro clínico. E é importante vocês compreender, porque o objetivo da administração de medicamento é nada mais, nada menos do que a resolução do problema que o paciente está tendo. Mas, se eu não tenho eficiência, se eu não tenho segurança e se eu não tenho responsabilidade, em vez de melhorar o quadro clínico do paciente, dependendo do que eu faço ou o erro que eu posso vir cometer, eu posso agravar esse quadro clínico. Gente, quando se pensa em administração de medicamento, quantos erros grosseiro mesmo assim acontecem, né? E de vez em quando a gente vê aí um telejornal comentando que um profissional da saúde administrou café na veia, um profissional de saúde administrou glicerina na veia, né? Trocou o frasco ou administrou o medicamento errado, em local errado. Então a gente escuta muito isso, inclusive possivelmente dentro da nossa própria família teve já algum caso de administração errada de medicamento, né? Ah, era para administrar no deltoide, era para administrar no glúteo e administrou foi no deltoide, tá? Então, isso literalmente ainda é um grande problema. E erro de administração de medicamentos está muito associado a aumentos de caso clínico da doença ou outras situações no indivíduo.
Turma, retornando, todo mundo escutando. Tive um problema aqui de energia, mas já estamos agora ok, tá bom? E aí, turma, ainda em relação às vias de administração de medicamento, dentro do conceito, né, dessa via, é importante nós ter o conhecimento de alguns parâmetros, de algumas informações, né? Então, toda vez que falo na via de administração de medicamento, é importante, né, o profissional da saúde, ele ter como conhecimento algumas informações farmacológicas do medicamento. E quando a gente fala nessas informações farmacológicas do medicamento, é ter um conhecimento, por exemplo, da farmacocinética e farmacodinâmica. E quando eu me refiro o termo farmacocinética, a gente vai ter uma aula só disso, e farmacodinâmica. Quando eu me refiro à farmacocinética, gente, eu estou falando, de modo geral, de como é o comportamento do medicamento frente ao corpo. Em outra palavra, o movimento do medicamento no corpo. Então, como é que ele vai ser absorvido, como é que ele vai ser distribuído, metabolizado, excretado. Isso seria farmacocinética. E farmacodinâmica seria o mecanismo de ação, o efeito do fármaco em si. Então, toda vez que a gente vai pegar, tomar, administrar um medicamento, a gente tem que ter esses conhecimentos, porque isso acaba influenciando, né? Por exemplo, essa história, o medicamento é em cápsula. Aí pega a cápsula, abre a cápsula, coloca na água. Mas a absorção não é para acontecer no estômago, é para acontecer no intestino. Então, não pode se abrir a cápsula, por exemplo. Eu tenho que ter conhecimento das possíveis interações medicamentosas. De que maneira, por exemplo, saber que muitos antibióticos não podem ser misturados com leite, porque senão vai formar uma interação e vai impedir a absorção desse leite, tá? Desse antibiótico, do cálcio, do leite. Então, assim, tem muitas situações envolvidas que é necessário a gente ter um conhecimento sobre essas características do medicamento quando se pensa em administrar. Muitas vezes nós não damos muita importância quando se pensa na administração que é por via oral, ou ela é tópica, ou ela é em mucosa, a gente não dá muita importância, mas deveríamos pensar nessa característica, né? Principalmente se a administração de um medicamento é na via ocular, né? Que é uma via altamente sensível, se a medicação que deve ser administrada é na via intravenosa. Então, de modo geral, a gente tem que ficar muito bem, como posso dizer, muito bem adequado no sentido de ter conhecimento para essa característica. Além disso, a gente tem que saber qual é a dose máxima e a dose efetiva. E aí, quando eu falo dessa dose máxima e efetiva, é literalmente quanto que de substância eu posso administrar no paciente por dia. Até porque, lembrando lá dos conceitos que eu mostrei para você, nós temos basicamente 4 tipos de dose, né? Que é a dose mínima, que é a dose máxima, a dose tóxica e a dose letal. Se eu ultrapasso a quantidade de substâncias que é administrado por dia, eu vou sair, uma concentração, eu vou sair de uma dose máxima para uma dose tóxica. E aí vai começar efeitos adversos, vai começar complicações no organismo e, consequentemente, levar até uma dose letal, que é a famosa overdose, né? E diante disso, quando você administra o medicamento, eu tenho que ter o conhecimento, gente, dessa posologia, desse intervalo entre doses. Por que eu tenho que administrar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas? Isso literalmente é importante. E se for, qual a influência que isso pode acontecer, né? Até porque nós sabemos, turma, se, por exemplo, você diminui o intervalo da dose, em vez de você dar ou tomar de 6 em 6 horas, e você acaba tomando de 4 em 4 horas, a probabilidade de você alcançar a dose máxima e dose tóxica é bem maior. Então, tem que ficar muito esperto nessa característica, né, entre o intervalo das doses. Aí vocês podem se questionar, mas o Wellington, então significa que se o medicamento ele tem que ser tomado de 6 em 6 horas, eu não posso tomar ele de 4 em 4 horas? Vai depender. Vai depender da característica da doença, vai depender do perfil do paciente, porque muitas vezes eu preciso dar uma dose maior,
mais rapidamente para tentar dar uma dose de impacto, tá? Mas depois eu tenho que voltar à minha posologia normal, porque nós temos um limiar de saturação das substâncias, o quanto que é permitido. E se eu aumentar essa dosagem, ou se eu diminuir esse intervalo de dose, consequentemente, o indivíduo ele pode chegar a uma dose tóxica. Além disso, né, deve-se ter conhecimento, gente, dos métodos, das vias e técnicas de administração. Quando eu falo métodos, é porque dependendo da via em que você vai administrar o medicamento, tem toda uma característica a ser seguida. Um exemplo, um paciente que vai tomar o medicamento, vai ser administrado o medicamento pela via retal, tá? Pela via retal. O que é que acontece? Eu não posso simplesmente, com o paciente em pé, né, introduzir um supositório ali na região anal. Tem toda uma característica, o paciente tem que estar deitado, se puder fazer uma limpeza na região perianal antes, né? O paciente tem que estar deitado em decúbito lateral, uma das pernas mais elevada, para que você possa afastar as nádegas e, consequentemente, introduzir o supositório. Quando você vai administrar medicamento via intramuscular, por exemplo, no glúteo, né? De preferência, o paciente está relaxado, o paciente ele não pode estar com o músculo contraído, porque senão pode sentir mais dor ou quebrar a agulha. Então, turma, tem todo um método, tem toda uma técnica para administrar, tá? Dependendo da via. A própria via oral, ela tem método. É muito comum a gente fazer o quê? Quando a gente pega principalmente comprimido, ou draga, ou comprimido resistente, gastro-resistente, revestido, geralmente nós temos mania de pegar diretamente com o dedo, como se fosse uma pinça, né? Faz do dedo uma pinça e pega o comprimido. Mas o mais adequado, gente, não é pegar no comprimido. Porque só o fato de você pegar no comprimido, você já está alterando as características do medicamento, tá? Não é à toa que quando você pega no comprimido, você percebe o dedo um pouquinho mais liso, mais grudento. Por quê? Parte do medicamento já está ficando ali no dedo. O mais correto é você usar o próprio blister, né, que é aquela parte do orifício onde fica o comprimido, a pílula, a draga, e você abrir e colocar diretamente na boca, sem precisar triscar, sem precisar pegar no comprimido. Só que a gente não dá muita atenção para isso, né? A gente não dá muita atenção para esse aspecto, mas tem toda uma técnica, todo um perfil para se administrar e usar medicamento. E ainda nessa característica, nós temos o método de administração de medicamento, ele vai depender. Como assim? Da rapidez com que se deseja a ação. Turma, se o indivíduo, se precisa de uma ação rápida, não adianta dar medicamento por via oral. Se é um risco iminente ao paciente, a medicação ela tem que ser administrada por via intravenosa ou por via respiratória, tá? Por quê? Eu desejo uma ação rápida. E essa ação rápida pode salvar o paciente, tá? Até porque, quando nós pensamos em via oral, por exemplo, que sem dúvida é a via mais cômoda e mais fácil de ser administrado o medicamento, é a via oral, mas nós temos que entender que, geralmente, quando se toma um medicamento por via oral, quando administra um medicamento por via oral, a gente tem que esperar, gente, em média, de 20 a 30 minutos para iniciar o efeito, né? E aí, isso às vezes a população não tem conhecimento, acaba fazendo alguns erros. Em que sentido? Por exemplo, a pessoa está doendo a cabeça, né? Aí, logo em seguida que a pessoa está doendo a cabeça, ela vai tomar um Anador, e aí não dá nem 5 minutos, já queria que a dor de cabeça passasse. Aí, toma outro Anador, ou Anelsaldina, ou um outro fármaco. E isso vai aumentando a concentração de substância. Quando literalmente essa substância ela for absorvida, vai chegar a uma concentração muito alta na corrente sanguínea. E aí eu vou ter uma dose máxima, mas eu posso ter uma dose tóxica. Então vai diminuir a dor de cabeça, mas vai levar a outros efeitos adversos. Tá? Por quê? Porque a concentração que tem na corrente sanguínea já é uma concentração muito alta. Por isso que quando se pensa em via de administração de medicamento por via oral, a gente tem um prazo, a gente tem um tempo para que possa literalmente
começar o efeito, tá? Outra situação que interfere, né? A escolha da via vai depender da natureza e quantidade da droga. Como assim? Se eu pretendo administrar um medicamento, por exemplo, por via intravenosa, eu tenho que saber a quantidade que vai administrar, como vai administrar. Pode, por exemplo, administrar 500 ml, meio litro de solução, por exemplo, na corrente sanguínea? Pode. Você pode, né? Até porque quando a gente vai no hospital tomar um soro fisiológico, ali é praticamente 400, 500 ml. Só que aí, gente, não é de uma vez que esses ml entram na corrente sanguínea. Tem todo um processo de conta-gota, de tempo, né? E aí, assim, quando eu falo nessa natureza e quantidade, está relacionado mesmo ao perfil do órgão, de quanto é que é possível ser administrado. Exemplo, quando a gente pensa em via sublingual, se eu colocar um comprimido na via sublingual, esse comprimido vai ser único, porque de modo geral a região sublingual ela só comporta um comprimido por vez e pequeno, e que ele consiga, por exemplo, ser desintegrado, tá? Mas se eu quiser administrar, por exemplo, 80 comprimidos por via oral, eu vou conseguir? Vai, porque por via oral eu consigo comportar um grande volume de substâncias, tá? Contudo, óbvio, gente, que uma pessoa que faz a ingestão de 80 comprimidos de um medicamento, isso daí é uma tentativa de suicídio. Não tem nenhum medicamento que para exercer um efeito ou seja obrigatório para tomar, por exemplo, 80 comprimidos. Mas é só para vocês terem em mente que, de modo geral, essa questão da administração de medicamento, ela perpassa por vários fatores, tá? E um dos pontos importantes que faz com que a gente escolha também o método de administração, a via de administração, é as condições do paciente. Por exemplo, turma, se o paciente estiver vomitando, né? Se estiver com ânsia, se estiver vomitando, não tem como administrar o medicamento por via oral. Por quê? Porque o medicamento ele não vai suportar, o medicamento, aliás, o estômago não vai compor, não vai comportar esse medicamento. E aí ele vai ser retirado pelo processo de vômito, tá? Se o paciente está com diarreia, não adianta administrar o medicamento por via retal, porque vai expulsar a substância. Pacientes que sofreram, por exemplo, algum AVC ou algum acidente, ou fizeram, por exemplo, mastectomia, ou tem algum câncer na região, por exemplo, do lado direito do braço. Deve-se evitar, por exemplo, a administração de medicamento nesse lado do braço, porque pode levar a algumas influências. Então, a característica do paciente, turma, é muito importante. Outra característica, vocês podem observar que quando o paciente ele vai, por exemplo, para a unidade de terapia intensiva, né, lá para a UTI, basicamente todos os medicamentos que são administrados nele é por via intravenosa, tá? Por quê? Porque por via oral fica mais difícil o processo de deglutição. Ele está praticamente inacordado, né? Ele está dormindo, ele está praticamente em estado vegetativo. E outro ponto, gente, ele está tomando, quando está na unidade de terapia intensiva, geralmente eles dão para o paciente substâncias que diminua a atividade de vários órgãos e concentre mais atividade no cérebro. Para quê? Para literalmente manter a viabilidade cerebral, tá? Então, eu preciso pensar na condição do paciente. E, óbvio, tem muitos aspectos também associados ao tipo do paciente. Por exemplo, é mais fácil administrar um medicamento por via retal, não é que seja fácil, mas é mais comum você ver administrando medicamento por via retal em criança do que em adultos, porque o adulto é muito mais incômodo para ele, muito mais constrangedor, né? E tem algumas vias de administração que é muito mais comum para adultos, para idosos, para crianças, que a gente vai ver ao longo dessa nossa aula. Turma, alguma pergunta? Todo mundo está escutando bem? Sim, professor, estou ouvindo bem. Sim, professor.
Tudo bem. Ótimo. E aí, turma, ainda nesse contexto, né, de classificação das drogas, das vias de administração, desculpa, de modo geral, as vias de administração, gente, elas podem ser classificadas de modo geral em dois tipos. Elas podem ser classificadas como via parenteral e como via enteral, tá? Quando nós pensamos nessa classificação, de modo geral, é só para nós compreendermos o perfil ou local ou como é administrada essas vias de administração. Em que sentido? Toda vez que eu falo que a via ela é considerada uma via enteral, é porque, de modo geral, o medicamento ele vai passar em algum momento pelo trato gastrointestinal, como, por exemplo, a via enteral. Nós temos a via oral e nós temos a via retal, porque passa pelo processo do trato gastrointestinal. Em algum momento entra em contato aí com o trato gastrointestinal, tá? Contudo, gente, a via parenteral, que ao contrário, é quando é administrado o medicamento em locais que não entram em contato, teoricamente, com o trato gastrointestinal, com o TGI, tá? Entre elas, nós temos aquelas que utilizam injeções, como a intramuscular, subcutânea, intravenosa, intradérmica, tá? E nós temos, e lá na frente eu vou mostrar para vocês que a parenteral, ela também se divide em dois tipos, tá? Então, a parenteral, ela também pode ser tópica. Exemplo, quando você vai passar, por exemplo, um creme, uma pomada na pele, né? Ou uma loção. E isso é via parenteral, porque não está entrando em contato com o trato gastrointestinal inicialmente. A via ocular, a via nasal, tudo são vias parenterais, porque não entra em contato com o trato gastrointestinal, como também a via respiratória. Então, só para vocês compreenderem melhor, a via parenteral não entra em contato com o trato gastrointestinal, é como se as substâncias elas fosse administrada em um local e depois fosse para a corrente sanguínea. Já a via enteral, ela entra em contato com o trato gastrointestinal e depois vai para a corrente sanguínea, tá? E aí, tem uma via que eu não coloquei aqui, mas é uma via bastante utilizada, que é a via sublingual, tá? A via de administração sublingual. O que que acontece? A via de administração sublingual, ela acaba se enquadrando nessas duas vias, tanto parenteral quanto enteral. Por quê? Por que ela se enquadra como parenteral? Porque quando ela é administrada na região sublingual, a substância vai logo para a corrente sanguínea. Contudo, algumas literaturas comentam que a enteral, ela também a sublingual está associada à enteral porque entra em contato com a boca, né? Que é um trato gastrointestinal. E nós vamos falar agora da via de administração enteral, ou seja, vamos falar das principais vias de administração enteral. Eu vou falar de modo geral de cada uma, e aí eu vou comentar alguns aspectos associados como vantagem e desvantagem. Turma, só 2 minutinhos, por favor.
E aí, turma, em relação à via interal, a primeira que nós vamos estudar é a via oral, que é como eu comentei para vocês, a via oral, ela é sem dúvida a via mais conhecida, mais usada, é a via que é mais agradável para o paciente, tá? E a via oral, o processo de absorção, e aí quando eu falo a absorção, gente, eu estou me referindo a um aspecto em que a substância, ela sai do local onde é administrada e vai para o sangue. Então, toda vez que eu falar absorção de medicamento, absorção de fármaco, absorção de substância, é literalmente a substância, ela sair da onde ela foi administrada e ir para a corrente sanguínea. E os fármacos, de modo geral, eles podem ser absorvidos desde a boca, tá? Também no intestino delgado, pode ser absorvido no estômago e também no intestino grosso. Mas, sem dúvida, o local onde tem maior absorção de substâncias para a corrente sanguínea é no intestino delgado, tá? E existem algumas explicações para isso. Por que o intestino delgado é o órgão que mais absorve substância, que mais absorve medicamento? Porque é um órgão em tamanho, em extensão, maior do que o estômago, por exemplo, e também porque o intestino delgado ele tem as microvilosidades. E essas microvilosidades, ela aumenta a superfície de contato, facilitando o processo de absorção desses fármacos. E quais são as formas farmacêuticas que podem ser administradas por via oral? Gente, de modo geral, todas, tá? Basicamente, todas as formas farmacêuticas podem ser administradas por via oral, tá? Mas comprimido, cápsulas, drágeas, suspensões, emulsões, elixires, xaropes e soluções, todas podem ser administradas por via oral. E qual seria a vantagem da via oral? A via oral, gente, como já comentei antes para vocês, é uma via bem aceita pelos pacientes, tá? Por que é bem aceita pelos pacientes? Porque é conveniente, né? Não constrange, é simples, é rápido, basta pegar ali um copo de água e ingerir. Na verdade, turma, é outro ponto muito importante. Tem pessoas que acabam ingerindo medicamentos sem nenhum líquido, né? Não é tão adequado, tá? Utilizar, por exemplo, tomar um medicamento que simplesmente sem um comprimido sem líquido, sem água, por exemplo. Isso pode levar a alguma lesãozinha no esôfago, tá? Então é interessante que faça essa ingestão com água. E lembrando, quando eu não sei com que administrar o comprimido, a cápsula, a pílula, a drágia, sempre com água. Se eu não sei se pode com leite, é com água. Se eu não sei se pode com suco, é com água. Se eu não sei se pode com refrigerante, é com água. A água não vai interferir no efeito e nem interação com substâncias. Por isso, é sempre administrar, se possível, com água. A via oral ela é considerada, né, como vantagem, uma via mais segura comparada às outras vias. Por quê? Porque a via oral, ela, caso você faça a ingestão, né, ingere uma substância que não é a correta, não é adequada, você pode, de modo geral, induzir o vômito e retirar essa substância. Você pode ir para o hospital e fazer uma lavagem gástrica, tá? Lembrando que depende da substância que pode se induzir o vômito, tá? Não são todas as substâncias que se induzem, porque se for uma substância ácida, se for uma substância que já corrói o esôfago, se você induzir o vômito, essa substância vai voltar queimando mais ainda, vai voltar irritando mais ainda, então não é adequado, tá? A via oral, ela é uma via econômica. Por que ela é uma via econômica? Porque ela não precisa de algodão, não precisa de álcool 70, ela não precisa de seringa, de agulha, tá? Então, pegou ali o comprimido, né, com o auxílio do próprio blister e colocou na boca, água, ingeriu, pronto.
Contudo, turma, a via oral ela tem algumas desvantagens, né? E entre essas desvantagens, nós temos aí a má absorção de alguns fármacos, né? Por quê? Porque muitas substâncias elas podem acabar interagindo com outros produtos presentes no estômago ou no intestino. Como assim? As substâncias podem interagir com alimentos, pode interagir com enzimas, com substâncias presentes no estômago, no intestino, e isso impedir o processo de absorção dos fármacos, né? Então, quando esses fármacos não são absorvidos, eles ficam retidos no estômago, no intestino, e pode, por exemplo, ser eliminado aí nas fezes. E aí, ser eliminado nas fezes vai perder o seu efeito, porque ele deve, de modo geral, ser absorvido e ir para a corrente sanguínea para exercer o seu efeito. Algumas substâncias podem sofrer inativação pelo suco digestivo, porque tem fármaco, gente, que tem perfil de ser inibido a sua ação ou o próprio fármaco pelas enzimas digestivas, por substâncias presentes no suco gástrico, tá? É uma desvantagem. Uma outra desvantagem é a formação de complexos insolúveis, como alimentos, que eu já até comentei para vocês. Um exemplo, turma. A tetraciclina, que é um antibiótico, ela não pode, teoricamente, ela não deve, não pode ser ingerido com leite. Por quê? O leite tem cálcio. A presença do cálcio acaba se ligando à tetraciclina, a molécula da tetraciclina, e forma o que nós chamamos de quelato. O que é o quelato? É um complexo insolúvel que não é absorvido para a corrente sanguínea. Então, a tetraciclina, ela fica, de modo geral, ligada ao cálcio e aí não é absorvida. Se ela não é absorvida, não vai fazer o efeito de diminuir a infecção antibacteriana, tá? Infecção bacteriana. Uma outra desvantagem da via oral é o metabolismo de primeira passagem, né? Que já que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Peraí. Só um momento, só botar aqui os slides de novo. Então, gente, já que eu vou explicar para vocês o que seria esse efeito de primeira passagem, que é um dos pontos muito importantes quando se fala em via de administração oral. É um dos aspectos que mais influencia a ação dos fármacos, é esse efeito de primeira passagem, tá? Que é uma desvantagem, de modo geral. Outra desvantagem da via enteral ou via oral. Alguns medicamentos são irritantes da mucosa digestiva, e isso aqui, gente, é bem clássico. Turma, vocês estão vendo os slides? Eles sumiram agora. Não, Agora não. sim. Vou colocar aqui novamente, que deu um aviso que estava com problema na projeção. Só um momento.
E aí, turma, indo nessa desvantagem da via oral, nós temos aí, né, que alguns medicamentos são irritantes da mucosa digestiva. E isso, na prática, principalmente em balcão de farmácia, né, nós escutamos muito. Ah, depois que eu comecei a tomar esse remédio, eu sinto azia, eu sinto uma dor na boca do estômago, né, geralmente que eles falam. Por quê? Muito fármaco, gente, eles são irritantes. Por exemplo, vários antibióticos. É muito comum os antibióticos eles levarem essa dor no estômago, levar essa irritação, por eles serem substâncias irritativas. E isso é uma desvantagem, porque muitas vezes isso impede o processo de adesão, tá, terapêutica, porque o paciente ele já vai com medo de tomar o medicamento por medo ou com medo de sentir aqueles sintomas, aqueles sinais que ele sente toda vez que toma. E isso é um grande problema por causa da adesão terapêutica. Uma outra desvantagem é que não deve ser usado quando há êmese ou dificuldade de deglutição, né? Como eu já comentei para vocês, não tem como usar, não tem como administrar o medicamento por via oral quando o indivíduo está vomitando e quando ele está tendo dificuldade de deglutição, tá? E outra desvantagem é porque tem alguns fármacos que têm sabor e odor desagradável que dificulta a deglutição. Um exemplo, turma, de sabor, o secnidazol. Né? O secnidazol literalmente leva um sabor metálico e isso é característica da substância, tá? Até hoje não tem como se mudar isso. E tem pessoas que sentem mais esse sabor desagradável do que outras. Aí é questão de sensibilidade mesmo, tá? E um outro exemplo de fármaco que tem um odor super desagradável, não sei se vocês já usaram, que é o Fluimicil, que é o nome comercial e o nome do princípio ativo é acetilcisteína, tá? Que é um expectorante. O Fluimicil, gente, ele tem um cheiro de esgoto, literalmente de esgoto. Principalmente quem já tomou aí quem já fez uso por inalação, o Fluimicil percebe isso, tá? E agora eu vou chamar a atenção de vocês, né, que sem dúvida é um dos pontos mais importantes quando se fala na desvantagem, é o que nós chamamos aqui de efeito de primeira passagem, tá? Então, turma, observando esse slide, nós temos aí a imagem à esquerda de vocês e a imagem à direita. À esquerda nós temos os nossos órgãos viscerais e nós temos veias que está sendo representada aí pela cor azul, que é chamado veia do sistema porta-hepático, tá? E a imagem do lado direito representa o que seria o efeito de primeira passagem. Então, primeira coisa, compreendendo esse sistema porta-hepático, o que é que acontece? Turma, os nossos órgãos viscerais, como bem demonstrado aí na imagem, eles são então, circulado a esses órgãos, ao redor desses órgãos existe essas veias que é chamada veia do sistema porta-hepático. Qual a função dessas veias? A função dessas veias é absorver todas as substâncias oriundas do intestino, do estômago, e esse sangue, e quando absorve essa substância que cai nas veias do sistema porta-hepático, o que é que essas veias vão fazer? Elas migram, gente. Observa que na imagem, vocês podem observar que dentro dessas veias azul aí, tem várias setas que estão migrando como se fosse o sangue para o fígado. Então, o sangue presente no sistema porta-hepático, ele vai todo para o fígado. Diante disso, eu acabei de falar para vocês que as substâncias elas são absorvidas no estômago, no intestino, caem na corrente sanguínea do sistema porta-hepático e depois vão para o fígado. O que é que acontece? Turma, o fígado ele é um órgão metabolizador. Ele é repleto de enzimas que favorece o processo de metabolização. Lá na nossa aula de farmacocinética, eu vou comentar para vocês o que seria metabolização, vantagem, desvantagem, importância, tá? Mas só para vocês compreenderem. O processo de metabolização, ele modifica a molécula.
Ele modifica a estrutura do fármaco. Então, por muitas vezes, quando modifica essa estrutura do fármaco, consequentemente, o fármaco ele pode perder o seu efeito, pode diminuir o seu efeito, tá? Então, isso significa o quê? Quando o medicamento ele é administrado por via oral, sempre o medicamento que é administrado por via oral vai passar pelo efeito de primeira passagem. E diante disso, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, ele pode diminuir o seu efeito porque o fígado está metabolizando a substância, ou seja, está modificando a estrutura da substância, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque, de modo geral, para que a substância venha a exercer um efeito no nosso organismo, essa substância ela tem que ir para a corrente sanguínea sistêmica. Ela tem que ir para a corrente sanguínea sistêmica. Mas antes dela ir para a corrente sanguínea sistêmica, por via oral, ela passa pela corrente sanguínea do sistema porta-hepático, vai para o fígado e depois o fígado libera essa substância para a corrente sanguínea sistêmica, que é onde ela deveria ir para exercer o seu efeito. Só que antes dela ir para a corrente sanguínea sistêmica, como passa pelo fígado, o fígado já começa a metabolizar, ou seja, uma parte da substância já se perde. E nessa imagem do lado direito, tem esse exemplo aí para vocês, ó. Se vocês observarem IV, IV significa administração por via intravenosa, tá? Administração por via intravenosa. O que significa? Que toda droga que é administrada por via intravenosa, ela passa diretamente para a circulação sistêmica. Ou seja, não passa a medicação quando é administrada na veia, gente, ela não vai passar pelo fígado inicialmente. Ela vai logo para a circulação sistêmica e já exerce o seu efeito. Depois que exercer o seu efeito, é que ela vai para o fígado. Só que agora já não importa mais. Já exerceu o seu efeito mesmo. Então, se ela vai para o fígado, já não vai ter mais interferência em relação à metabolização, já que ela já exerceu o seu efeito. Já é ao contrário. A administração por via oral, ela já sofre muita influência. Observa aí. A administração por via oral, ela vai passar primeiro pelo fígado para depois ir para a circulação sistêmica. Quando ela passa primeiro pelo fígado, parte da substância sofre metabolização e se perde o seu efeito. Aí vocês podem se questionar, então toda vez que se toma um medicamento, o medicamento que é administrado por via oral, ele vai ter uma diminuição do efeito? Na verdade, não, turma. Se a pessoa tiver com processo de metabolismo normal, não vai ter influência, sabe por quê? Porque a indústria farmacêutica, quando ela desenvolve o medicamento, ela já pensa nessa característica do metabolismo. Então, ela já sabe mais ou menos quanto de substância a mais vai ter que ser usada para que não tenha interferência na metabolização de toda a substância e que possa chegar a substância na concentração mínima para exercer o efeito, tá? Mas é só para vocês compreenderem esse aspecto aqui. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? E em relação à via oral, nós temos alguns aspectos muito importantes dessa via oral, né? Em relação a diferenças fisiológicas, né? Por exemplo, diferenças fisiológicas entre homens e mulheres que podem afetar a absorção, né? Exemplo. Alguns exemplos, né? pH, né? Que seria o suco gástrico. Diferença fisiológica. A gestante, elas são diferentes das mulheres, né? E, aliás, a gestante tem uma absorção maior que as mulheres e as mulheres têm uma absorção maior que os homens. E isso altera a absorção oral, principalmente no suco gástrico, principalmente no estômago. Por quê? Geralmente, turma, as mulheres, a gestante tem um pH bem mais ácido, o suco gástrico. Por quê? Questões fisiológicas e hormonais do período da gestação. E mulheres acabam tendo um pH mais ácido que os homens.
E isso, gente, é uma prova que, se vocês observarem, as mulheres sofrem muito mais de azia, de gastrite, azia do que homens. E as gestantes também, né? É tanto que tem uma crendice aí que diz que quando as mulheres, as gestantes, sofrem muito de azia porque a criança vai nascer cabeluda, né? Na verdade, não tem relação, mas há uma explicação por que as mulheres sofrem tanto de azia quando estão gestantes. Primeiro, porque elas já têm um pH mais ácido do que os homens. E segundo, com a compressão do órgão pelo feto, pela criança, diminui a motilidade. E isso facilita o processo de mais produção do suco gástrico. Parâmetro em relação à motilidade intestinal. Quando eu falo motilidade intestinal, eu estou me referindo, turma, a movimentos peristálticos. Eu estou me referindo ao movimento do trânsito intestinal. Nas mulheres, né, nas mulheres gestantes, observa que o trânsito intestinal é menor, por causa da própria compressão do feto, né, sobre os órgãos viscerais. E isso acaba aumentando a absorção dos fármacos. Por quê? Porque a substância acaba permanecendo mais tempo dentro do órgão e aí isso facilita o processo de absorção. E as mulheres também, gestantes, gente, elas têm basicamente um esvaziamento gástrico mais lento, tá? Significa o quê? Que as substâncias presentes no estômago demoram a ir para o intestino. Então, se demora a ir para o intestino, aquela substância no estômago acaba tendo uma maior probabilidade de ser absorvida, tá? Então, isso só são alguns parâmetros, só para vocês compreenderem que essa questão da via oral em relação à absorção, ela sofre muita influência, tá? Então, por exemplo, uma pessoa toma um medicamento para dor de cabeça, uma pessoa toma um medicamento para dor de cabeça e uma outra pessoa também toma o mesmo medicamento. Só que a primeira pessoa que tomou, com 15 minutos, já tem efeito, já está diminuindo. E aquela pessoa, a segunda pessoa, depois de 1 hora que vai passar. Isso também tem influências fisiológicas. Eu não sei como é que está o esvaziamento gástrico, eu não sei como é que está o pH. Então, isso vai influenciar. Por isso que quando se fala assim, eu estou com uma dor de coluna, tomo naproxeno. Aí vem uma pessoa e tá com dor de coluna, também tomo naproxeno. E não resolve. Cada corpo, ele se comporta de uma maneira as medicações, tá? E isso é tão importante, isso é tão adequado, porque, assim, tem que entender que quando nós pensamos nessa característica, existem os próprios medicamentos que são usados para as mesmas doenças, que tem pessoas que podem tomar e outras pessoas que não podem, por uma característica pessoal. Exemplo, quando nós pensamos em hipertensão arterial, um dos fármacos mais utilizados é o captopril. Perfeito, é o captopril. Mas nem todas as pessoas podem utilizar o captopril, já tem que utilizar uma outra classe. Por quê? Porque pode ter alguma característica genética, hereditária ou do perfil da pessoa que impede o uso do captopril. Exemplo, turma, o captopril é um fármaco que não se deve ser usado em pacientes que são afrodescendentes. Por quê? Porque sabe que existe um gene de resistência a este fármaco. Então, se a pessoa que usa o captopril tomar esse fármaco, uma pessoa que é afrodescendente tomar esse fármaco, captopril, ele vai ter diminuição do efeito. A pressão arterial não vai diminuir adequadamente ao nível de normalidade. Professor, Oi. Oi. E aí, dentre a nossa segunda via de administração enteral, nós temos aí a via sublingual, tá? O próprio nome está dizendo via sublingual. Consiste em colocar o medicamento debaixo da língua. Turma, entenda, é debaixo da língua. Se você coloca na boca ou se coloca debaixo da língua e esse comprimido
essa solução ela escapa a região sublingual e vai para o esôfago, vai para o estômago, isso não é administração sublingual. Isso passa a ser administração oral, tá? Então, é muito importante fazer essa diferenciação aí. O que seria via sublingual e via oral. Tem pessoas que acham que pelo fato de colocar debaixo da língua, na boca, é via oral. Não é. A via oral tem que ser administrada e ir para o estômago ou intestino, tá? Quais são as formas farmacêuticas que podem ser administradas por via sublingual? Pode ser comprimidos, que deve ser totalmente dissolvido pela saliva. Aí é um ponto interessante que, olha só, um ponto interessante. Não se pode colocar qualquer comprimido na região sublingual. O comprimido ele tem que ser elaborado para ser dissolvido pela saliva e tem que ser, geralmente, um comprimido pequeno, tá? Exemplo, você não vai colocar uma neosaldina debaixo da língua. Primeiro, que ela não é uma forma farmacêutica apropriada, ela é grande e ela é irritativa para a região da mucosa. Então, não é todos comprimidos ou substâncias que podem ser administradas pela via sublingual. Um dos pontos importantes é que o comprimido que é administrado por via sublingual precisa ser dissolvido pela saliva, até porque os outros comprimidos ou substâncias, formas farmacêuticas como cápsula, elas são ou dissolvidas pelo suco gástrico ou pelas secreções intestinais, tá? E não pode ser deglutido, porque se for deglutido, não é via mais sublingual, e sim via oral. Outra coisa, turma, também pode ser administrado por via sublingual soluções, né, líquido. Então, pode também colocar na via sublingual. Lembrando que tem que permanecer ali na via sublingual até a total absorção da substância. E assim como a via oral, a via sublingual ela tem suas vantagens e também as suas desvantagens. Em relação à vantagem, ela tem retenção do fármaco por tempo maior, e aí, como ela retém esse fármaco por maior tempo na região sublingual, vai ocorrendo uma absorção boa e gradativa, tá? A região sublingual, gente, ela é repleta de vaso sanguíneo, e isso se torna um fator muito importante, porque quando eu administro o medicamento pela via sublingual, como é uma camada de mucosa bem fina, e os vasos sanguíneos também têm uma camada endotelial também fina, o que é que acontece? Facilita mais rapidamente esse processo de absorção e já cai direto na corrente sanguínea, tá? Sistêmica. E isso é importante também porque a via sublingual ela acaba sendo uma via utilizada em emergências. Porque quando eu coloco o medicamento na região sublingual, que ele começa a ser absorvido, já começa a fazer um efeito sistêmico, porque é altamente vascularizada essa região e tem uma absorção mais adequada, tá? Não é à toa, por exemplo, quando a gente pensa na via sublingual, que nós pensamos na característica de efeito rápido, a gente pensa logo em quê? Na crise hipertensiva. Quantas vezes a pessoa chega no hospital, por exemplo, ou em casa, está em crise hipertensiva e pega ali o captopril, corta uma banda dele e coloca na região sublingual. Por que se faz isso? Porque a absorção acaba sendo rápida e o efeito, consequentemente, rápido. Como eu comentei para vocês, a via sublingual passa o medicamento rapidamente para a corrente sanguínea sistêmica e também, como eu comentei, tem uso nas emergências, como angina, que é dor no peito, broncoespasmo e infarto, tá? Angina, broncoespasmo e infarto.
E a via sublingual, ela impede o efeito de primeira passagem e a ação de enzima digestiva, óbvio, né? Porque se a substância está sendo colocada debaixo da língua, consequentemente, o que é que está acontecendo? Vai direto para a corrente sanguínea sistêmica sem passar pelo sistema porta-hepático, ou seja, não vai precisar passar pelo efeito de primeira passagem. O que isso é muito importante, pois vai diminuir a perda da substância pelo processo de metabolismo. E, como desvantagem, o indivíduo ele fica temporariamente impedido de mascar chiclete, óbvio, bala, comer, ingerir, líquido, fumar e falar, tá? E esse aqui é a desvantagem, inclusive a gente tem que orientar muito o paciente quando você vai fazer essa administração por via oral, por via sublingual. O grande problema aqui é o falar, né? Porque o paciente ele fica impaciente e ele fica falando, falando e tem que ficar literalmente com a boca fechada, calado, para que a substância fique quietinha na região sublingual e não vá para as extremidades e caia no esôfago, porque aí não vai ser mais via oral, não vai ser mais via sublingual, e sim oral. E uma das desvantagens em relação à via sublingual é que não pode ser administrado uma grande quantidade de volume de droga, de substância, não é isso? Porque não tem como. A região sublingual ela não comporta essa quantidade de substância. E a nossa última via de estudo, que é considerada uma via interal, é a via retal, como eu já até comentei anteriormente para vocês algumas coisas sobre ela. De modo geral, o que é a via retal? A via retal, gente, é a introdução de medicamento no reto, em forma de supositório, né? Que lembra que supositório ele tem um perfil de ser sólido e em temperatura corporal passa a ser líquido, ou clíster ou enema, né? Clíster ou enema, gente, é a forma líquida que pode ser administrada pela via retal, tá? Lembrando, gente, a via retal é a introdução do medicamento no reto, ou seja, não precisa introduzir demais o produto, tá? É logo na parte inicial do ânus. Forma farmacêutica que pode ser administrada pela via retal: soluções, suspensões e supositório. E aí, na imagem do lado direito, mostra mais ou menos como é a técnica de administração do medicamento por via retal, né? O paciente tem que estar deitado em decúbito lateral, tá? O paciente também tem que estar confortável, né, tanto que você não precisa despir totalmente o paciente. Se tiver um lençol para cobrir as outras partes, é importante. A administração por via retal, o administrador, né, o profissional que está manipulando, precisa estar de luva, até porque está mexendo numa área que é contaminada, e abrir as nádegas e introduzir facilmente o supositório ou o produto. Se tiver como fazer uma higiene antes com gás e, por exemplo, um álcool, ou então, né, a 70, ou na verdade não é nem álcool, gente, é gás e soro fisiológico, tá? Ou então utilizar também, talvez, para o processo de introdução do supositório, uma vaselina, só porque pode estar ressecado e você pode levar uma fissura, uma lesão, tá? A via retal, gente, tem como vantagens. É utilizada em pacientes com vômito, óbvio, né? Porque se o paciente está com vômito, não tem como ingerir por via oral, mas pode ser administrado por via retal. Pode ser utilizado em pacientes que estejam inconscientes ou que não sabem deglutir, tá? Ou não sabe deglutir. A via retal, ela protege os fármacos suscetíveis das inativações gastrointestinais e hepáticas. Em outras palavras, quando administra o medicamento por via retal, se aquele fármaco ele for inibido por enzimas digestivas ou pelo metabolismo, isso não vai acontecer, visto que a via retal, a absorção dela acontece pela veia cava inferior e não vai para a corrente sanguínea do sistema porta-hepático. E a via retal é uma via de
administração, né, de uso em pediatria, geriatria e psiquiatria. São as áreas que são mais comuns o uso, né, da via retal. Desvantagens: incomodidade de administração, claro, né, é incômodo, é constrangedor. Outra desvantagem: possibilidade de irritação na mucosa, né? Porque aí, aquilo que eu comentei para vocês, a substância, a região retal, a região de mucosa, bem fina, pode irritar essa mucosa, e se introduzir demais o líquido, pode ter uma absorção errática, ou seja, em vez de ser absorvida pela via cava inferior, acaba sendo absorvida pelas veias do sistema porta-hepático. Aí sim a substância vai para o metabolismo de primeira passagem. O paciente, gente, pode ter dor e rejeição do conteúdo, tá? Pode ter dor e rejeição do conteúdo. Lógico que é incômodo, né? Então, a introdução pode levar a uma rejeição desse conteúdo e dor. O paciente pode ter sangramento no local ou ter contrações involuntárias do esfíncter anal externo, que é chamado de tenesmo, tá? E muito cuidado com o perfil da droga que é administrado por via enteral. A droga tem que ter um pH básico, né, semelhante ao pH local, e ela tem que ser lipossolúvel, ou seja, ela tem que ser uma substância que possa ser altamente absorvida pela região retal, pelas células, pela membrana plasmática. Alguma pergunta, turma, sobre esse aspecto da via? E E aí, turma, nós vamos falar agora, vamos iniciar, né, o estudo da via de administração parenteral, né? A via de administração parenteral são aquelas cujo sítio de absorção não pertence ao sistema digestório, tá? São aquelas cujo sítio de absorção não pertence ao sistema digestório. Foi o que eu comentei anteriormente para vocês, que de modo geral, a via de administração parenteral a via, ela não deve entrar em contato ou passar pelo trato gastrointestinal. E, como eu comentei bem no início da nossa aula, a via parenteral, gente, ela também tem uma classificação, né? Nós temos aí o que nós chamamos de via parenterais diretas e indiretas, tá? Quando eu falo que as vias parenterais, que elas são diretas, significa que necessariamente vai precisar de uma injeção, tá? Para realizar a mesma, para efetuar essa via. Já quando eu falo via de administração parenteral ou parenterais indiretas, é quando o acesso não precede de injeção, ou seja, não precisa ter injeção, tá? Ó, um exemplo bem simples. Via parenteral direta. Eu falo direta porque eu utilizo injeção, como, por exemplo, a via intravenosa. Já a via parenteral indireta, não precisa de injeção. Exemplo, a conjuntival, tá? Não precisa de injeção. Basta pegar o colírio e colocar as gotas ali no globo ocular, ou seja, não precisa da injeção. Turma, estão me escutando? Sim.
Sim, sim. Turma, ficou alguma dúvida em relação às outras vias? Querem fazer algum comentário? Até o momento, não. Tá tranquilo. Certo. Então, vamos lá. E aí, só lembrando que aqui, por exemplo, nas vias parenterais diretas, nós temos a via intravenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, intraarterial, intracardíaca, intratecal, peridural e intraarticular. E nas vias indiretas nós temos cutânea, tá? Nós temos respiratória, conjuntival, geniturinária, intracanal. De modo geral, vocês estão vendo aqui várias vias, mas nem todas as vias que estão aqui eu irei falar. E também não é de tanta importância para a gente, enquanto futuros farmacêuticos ou enfermeiros, etc. Por quê? Porque algumas vias elas são estritamente, né, restrita a um médico, tá? Elas são de via exclusiva de aplicação ou de uso pela equipe médica. Já outras vias, nós, enquanto profissionais de saúde, dependendo da área, pode aplicar medicamento, desde que tenha curso adequado, um curso de formação. E aí, a primeira via que nós vamos estudar em relação à via de administração é a via direta, né, que é injetável, que é a via intravenosa. Lembrando, via direta eu coloquei entre parênteses injetável, só para vocês entenderem que via direta significa o uso de injeção. E aí, a primeira via, que sem dúvida é uma das mais conhecidas, né, mais usada, é a via intravenosa, tá? A via intravenosa, gente, é a introdução do medicamento diretamente na corrente sanguínea. Existem algumas pessoas, existem algumas literaturas que eles falam que via intravenosa é semelhante à endovenosa, e já tem pessoas que, alguma literatura que separa que via intravenosa é diferente da via endovenosa, tá? Mas, de modo geral, ambas é a administração da substância na corrente sanguínea. Formas farmacêuticas. Pode-se utilizar soluções aquosas, tá? E de modo geral, gente, precisa ser soluções. Eu não posso administrar um medicamento na corrente sanguínea que seja, por exemplo, uma solução heterogênea, porque isso pode levar a complicações, como obstrução de capilares, formação de trombo, de êmbolo. Tem que ser soluções aquosas e homogêneas. Por isso que tem que agitar adequadamente. Geralmente pode-se administrar o medicamento por via intravenosa por algumas técnicas, né? Injeção intermitente ou em bolo, infusão contínua. E quando se fala nesses métodos de administração, está associado à rapidez ou à lentidão, tá? Por exemplo, o Buscopan, composto, que é administrado por via intravenosa, não pode se administrar, gente, muito rápido, porque senão a pessoa vai sentir ardor, coceira. Então, todo medicamento ele tem um perfil de como deve ser administrado. Se é rápido, se é lento, tá? Se é contínuo, se é conta-gota. Então, tem uns aspectos associados a isso. Mas a gente vê muito essa questão dos métodos de administração, de modo geral, mais em hospital. E em relação à via intravenosa, vantagens e desvantagens. Vantagem, tem efeito imediato em níveis plasmáticos previsíveis. O que seria isso? Efeito imediato em níveis plasmáticos previsíveis. Gente, uma vez que eu administro qualquer substância na via intravenosa, imediatamente eu começo a ter um efeito terapêutico. Imediatamente. Pois chegou já a dose mínima e máxima de fazer o efeito. Ou seja, eu tenho 100% de biodisponibilidade. Nós vamos ter uma aula só sobre biodisponibilidade. Na verdade, vai ser na próxima semana.
Quando eu falo de biodisponibilidade, gente, é a quantidade de substância que chega na corrente sanguínea, tá? Quantidade de substância que chega na corrente sanguínea. Então, se eu coloco, por exemplo, 1 ml de um fármaco na corrente sanguínea, numa concentração de 100 miligramas, qual é a concentração que eu vou ter na corrente sanguínea? 100 miligramas, porque eu estou colocando praticamente toda a concentração. Por isso que fala que tem uns níveis plasmáticos previsíveis. E a via intravenosa tem indicação em emergências médicas e em presença de baixo fluxo sanguíneo periférico, tá? Indicação em emergências médicas e em presença de baixo fluxo sanguíneo periférico, porque, por exemplo, turma, você vai administrar um medicamento por via oral, mas se não tem sangue periférico ou sangue em grande quantidade que circunda as vísceras, como é que vai absorver a substância para cair na corrente sanguínea e ter um efeito? Por isso que é interessante, de modo geral, administrar por via intravenosa quando se tem uma baixa quantidade de sangue periférico, tá? E uma vantagem é porque algumas substâncias podem ser irritantes, por exemplo, por via oral, mas na hora que vai administrar o medicamento, produzir o medicamento por via intravenosa, ele passa a não ser irritante. E aí pode ser administrado por via intravenosa. Lembrando que nem todas as substâncias vão ter todas as formas farmacêuticas e vão poder administrar todas as vias, tá, turma? E a via intravenosa também, ela comporta grandes volumes. Olha que importante, ela comporta grandes volumes. Mas entenda, eu não posso pegar 500 ml e administrar de uma vez na corrente sanguínea, não, tá? Tem que ser pouco a pouco, gradativamente. E como desvantagens, nós temos aí necessidade de asepsia e pessoa treinada. E isso aqui, gente, é muito importante. Não é qualquer pessoa que pode administrar medicamento. Aliás, qualquer pessoa pode, desde que tenha um treinamento, desde que tenha um conhecimento, tá? Eu preciso ter todo o material, né, para a execução da técnica, álcool a 70, algodão, até a maneira, gente, de se limpar a região aonde vai se administrar o medicamento por via intravenosa é importante. Eu sempre tenho que limpar de baixo para cima, de baixo para cima. Não é de cima para baixo nem fazer movimento de baixo para cima, de cima para baixo. Eu tenho que fazer em um único sentido, sempre de baixo para cima, de baixo para cima. E tomar cuidado para não mostrar o algodão sujo para o cliente, isso é incômodo, tá? Não soprar para secar o álcool, não encharcar demais o algodão, não dar 2 tapinhas na veia para inchar, porque você pode levar um trauma, um processo inflamatório, desprender um trombo. Tudo isso, turma, é importante compreender, tá? É tanto que qualquer farmácia pode ter administração de medicamento desde que tenha o farmacêutico com um curso de administração de injetáveis. A via intravenosa, ela é considerada incômoda para o paciente, tá? Por quê? Tem pessoas que têm medo de agulha, tem pessoas que têm medo da furada, né? Tem pessoas que têm medo de ver uma pessoa de branco, tá? Traumas de infância. Desvantagem, menor segurança e efeitos agudos pode tornar intenso. Esse é um dos grandes problemas. Por que menor segurança? Gente, se você administra um medicamento errado na veia, não tem o que ser feito. A pessoa vai sofrer as consequências do efeito adverso. O que pode ser feito é levar rapidamente para a emergência e lá vai dar medicamentos ou antídotos ou fármacos que diminuam os sinais e sintomas daquela substância que foi administrada errada. Mas retirar não tem como. Não tem como retirar. A não ser que a pessoa vai para uma máquina de hemodiálise, que muitas vezes não é nem viável fazer isso, tá? E maior custo de preparação, porque quando a gente fala maior custo de preparação, eu me refiro porque se gasta mais material, tá? Como eu falei, seringa, agulha, precisa, teoricamente, é interessante um ambiente legal, né? Uma maca, a posição do paciente é importante. E, como desvantagem, pode ter alguns efeitos indesejados, como flebite, né? Flebite, gente, é como se fossem os vasos,
tá? Não, desculpa. Flebite teria inflamação dos vasos, tá? É tanto que fala que quando o indivíduo ele é o responsável pela coleta de sangue, ou a administração de medicamento, ele é chamado de flebotomista, tá? O indivíduo ele pode apresentar infecções e ele pode apresentar também trombose, tá? E às vezes ocorre o hematoma. O hematoma, gente, é nada mais, nada menos do que o extravasamento do sangue de dentro do vaso para o tecido. E aí vai ficando aquela coloração arroxeada, tá? Muitas vezes o hematoma pode ser um erro de administração de medicamento, tá? Não é tão adequado, por exemplo, você coletar um sangue ou administrar um medicamento na via intravenosa e depois pedir para o paciente dobrar o braço, que é muito comum. O correto é que coloque ali o algodão ou um outro produto que possa vir estancar o sangue. É importante que você pressione por alguns minutos e deixar o braço estendido. Porque quando você levanta o braço, teoricamente, você está dando uma pressão e essa pressão pode levar um extravasamento de sangue para o tecido, tá? Turma, assim a gente vai finalizar a nossa aula de hoje. Vamos parar aqui na veia intramuscular, que tem alguns aspectos mais importantes, mais detalhados que eu vou contar para vocês sobre essas vias, tá? Intramuscular, subcutânea. Continuamos na próxima semana, via de administração, e já entramos em biodisponibilidade, certo? Algum comentário, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma